Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Ó, máscara, hein? A máscara, hein? Eu sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia Pra Quem, gente? Bom dia pra quem? Bom dia pra você, espero que sim, espero que seja um bom dia pra mim. E também bom dia pra você, né? Porque, gente, é uma coisa aqui que eu digo que é surreal, né? Para variar, né? Eu digo para vocês, não... Como é que eu posso dizer? Não se tem um minuto de paz nesse caralho de país, né? Ontem, eu não falei porque era uma notícia muito recente, né? Porque eu gravo sempre na véspera. Mas aconteceu um incêndio no centro de São Paulo, na região da 25 de março, que ocupou vários prédios. Teve prédio que teve uma loja que desabou. Foi um salseiro danado, porque ele começou por volta de umas 9 horas da noite, de domingo, e foi até as 8 da manhã de ontem. O incêndio foi controlado. É impressionante como que aconteceu aí esse incêndio, né? E assim, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem muito pânico de incêndios. Na década de 70 aconteceu, se eu não me engano, em 1972 e em 1974, né? O edifício Andraus, que fica no centro da cidade, na Avenida São João, e perto da Praça da República, né? E o edifício Joelma, que foi o pior incêndio em edifício. Não sei se foi o pior incêndio esse edifício do país, de São Paulo, do país e, quiçá, da América Latina, das Américas, né? Porque foram centenas de pessoas que morreram. Não, acho que não foi das Américas, porque acho que o pior desastre que aconteceu em edifício foi os ataques terroristas do World Trade Center em 2001, né? Mas foi um dos piores, causado por incêndio. Centenas de pessoas faleceram, algumas caindo do edifício, né? Tentando se salvar. Foi uma situação terrível, né? Foi uma situação trágica. Mas desde então, né, medidas de segurança foram feitas, tanto é que assim, São Paulo não é dotado de arranha-céu muito por causa desse trauma que ocorreu, né, desses incêndios terríveis que aconteceram no início da década de 70 em São Paulo, né. Bem, tem uma outra coisa aqui que aconteceu, que acho que foi a coisa que mais comentou-se na internet. O caso de um anestesista no Rio de Janeiro que foi detido por estuprar uma mulher grávida durante a cirurgia de cesárea. E o pior, né? Acho que a coisa que mais me deixou puto, né? É que encontraram o perfil desse cara no Instagram e, em vez do pessoal mas dar pitaco, resolveram seguir o cara.
cara tinha 500 seguidores, agora tem mais de 9.000. O que passa na cabeça dessas desgraças de gente que fica seguindo o cara que faz uma merda dessa? O cara é um estuprador, cometeu um crime. Vai seguir o cara pra quê? Disseram que ele é da turma do Bozo, né? E ele expunha, gente, pacientes e bebês, é uma coisa assim escabrosa, gente. Nossa, eu tava falando que tinha controlado, controlou nada, gente. O controle do incêndio da região da 25 de março só pode se terminar hoje. Então, gente, é muita coisa. Aqui tem a questão aqui do... A PGR, né, vai rejeitar a ação para apurar o assassinato do petista no Paraná, porque os partidos de oposição querem federalizar as investigações sobre o caso por uma simples razão. Foi um crime de ódio e foi um crime de ódio político, em que o cara que atacou o petista foi muito influenciado pelas palavras e pelos atos do Bolsonaro. Teve o mestre, né, que foi morto, né? Agora não sei se foi na Bahia, gente. Teve um mestre de capoeira que foi morto. Também por questão de Lula versus Bolsonaro. E a violência política, gente. E o pessoal, eu acho engraçado. Eu já falei ontem e vou repetir. A mídia, a imprensa brasileira, ela tem um caráter governista. E ele tem e vai tratar essa questão com um eufemismo ou com um doisladismo. Não existe doisladismo. Não existe. Vejamos, tá? Vejamos aqui, né? Pense bem. Quem falou que tem que metralhar opositores? Bolsonaro. Quem pediu para o pessoal se armar? Bolsonaro. Quem flexibilizou as leis, as leis de armas e sucateou as ferramentas de controle? Bolsonaro. Contra quem? Contra a esquerda, contra petistas, entendeu? Contra quem se opõe a ele, quem passar pelo caminho dele. Então, gente, desculpa. Não tem doisladismos. Por mais que aquela coisa absurda que o Bolsonaro falou. De dizer que são violentos, né? Que a esquerda é violenta. Violento uma porra! Nós vivemos num país opressor. E é engraçado porque quem tem o poder é quem violenta. Por isso que faz tanto sentido essa história desse anestesista. Homem, branco, agredindo uma mulher sexualmente. Médico. Ele teria certeza que ia sair impune. E muito empoderado por esse discurso. Esse discurso macho. Esse discurso misógino. Esse discurso de poder. Porque houve sim. O bolsonarismo empoderou as pessoas que querem o mal. Que querem o poder. Que querem oprimir. E aí nós chegamos a essa situação.
Tem gente falando aqui da vitória do Lula no primeiro turno é incerta, mas olha só. Aqui não tá falando nada, é lógico que eles vão falar. Não, vamos falar. Porque hoje, por conta dessa violência política, o Lula ganhou uma importante aliada. A Anitta, que foi uma das pessoas que mais encabeçou a campanha pelo título de eleitor, que fez com que superasse as expectativas e colocasse uma grande quantidade de jovens para tirar o título. Ela declarou ontem, né, o apoio a Lula para presidente. E eu acho que realmente é uma questão muito importante, porque é uma pessoa que tem uma influência muito forte dentro dos jovens, e essa influência ela pode trazer reflexos, tá? Então, e o mais interessante é que isso levou a reboque que outras celebridades e artistas que não haviam se posicionado antes resolveram também endossar o apoio. Então, gente, parece que realmente o movimento de oposição ao Bolsonaro, por mais que eles tentem implantar aí esse estelionato eleitoral, que é esse estado de emergência, né, para poder colocar auxílios que só vão valer até o final do ano, que depois disso não se sabe o que vai acontecer, e aí fica ruim tanto para o Bolsonaro, se ele for reeleito, tanto para quem entrar no lugar dele, que certamente é o Lula. E a situação realmente está chegando a uma situação de limite, e ainda por cima, esses arroubos violentos são ensaios para um eventual golpe de Estado. Então é uma preocupação. Muita gente, teve um amigo meu que dessa notícia ficou atônito, ele não conseguiu dormir de tamanha preocupação. E não conseguiu, e realmente não, gente, não poderia se esperar outra coisa, porque realmente a gente tá preocupadíssimo, porque a gente corre o risco, a gente tá sob risco, né? Porque essas pessoas desesperadas, pessoas que estão percebendo que haverá uma derrota, uma perda de seu poder, porque é fato, se e somente se o bolsonarismo for derrotado nas urnas, os bolsonaristas vão se levantar, e vão se levantar em uma revolta violenta. E isso é preocupante. Muito preocupante. É complicado, né? É muito complicado. Acho que a gente chegou aqui num momento, às vezes eu nem sei o que dizer, porque realmente a gente fica muito tenso, né? Muita tensão, né? Não dá para se desviar o foco, porque é uma situação muito crítica, né? Mas a gente pode trazer como reflexão a necessidade da gente tomar partido. Eu lembro que quando eu fiz teatro, e eu fiz por alguns anos A Paixão de Cristo, e numa das vezes que eu fiz, me pediram para fazer um texto longo, né? A interpretação de um texto longo,
que é o texto de que é que foi repaginada numa peça de Plínio Marcos chamado Jesus Homem, né? E esse texto na verdade ele foi tirado de um outro texto clássico, mas que foi uma fala de Judas, né? Que ele dizia que essa é a hora amarga de tomar partido, hora do sacrifício e da renúncia, hora de tomar partido, hora do sim, hora do não, hora da definição, de tomar partido, hora que não se admite neutro, hora que põe pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. É a hora de tomar partido, amanhã é muito tarde, os omissos serão culpados. Essa... É lógico que tem mais partes, né? E nesse ponto, esse trecho ele é muito emocional, muito passional, né? Porque na verdade a parte ele dizia que Jesus, o plano de Judas foi um plano político de entregar Jesus aos doutores da lei para que ele fosse aclamado e salvo, mas houve o corrompimento do povo por parte dos doutores da lei, né? E aí e aí foi entregue, e aí no desesperado, ele se mata, né? Mas o ponto aqui que eu vou falar sobre tomar partido é que tem um trecho desse mesmo texto que ele dizia assim, que cada neutro é um oportunista e cada oportunista é um canalha. Então, isso conversa com o que eu disse ontem, né? Se há 5 pessoas numa mesa e um fascista senta à mesa e esses 5 não se levantam, temos 6 fascistas sentados à mesa. E o fascismo, ele utiliza, ele se alimenta da neutralidade. Porque as pessoas com medo ou mesmo alheias a essa situação ficam neutras e acabam, por assim dizer, permitindo, porque ser neutro é não participar, mas não participar é permitir, é estar alheio a algo que está acontecendo. E a gente precisa, às vezes, tomar partido. Eu já falei em um episódio que a gente precisa tomar partido em função da injustiça. E nesses momentos, acho que
não tem como, né, situação limite, dizer que não sabe ou dizer que não quer decidir. Porque quando você não quer decidir, outros decidirão por você. E isso é um ponto que a gente precisa se atentar. Você quer que os outros façam aquilo que você deixou de decidir, que no fim vai acabar se voltando contra você? É uma pergunta que é importante a gente se fazer. Então, iniciativa é um ponto importante. Iniciativa e decisão. Sejamos decididos e façamos por onde essa decisão acontecer, para que a gente não possa ser vítima da nossa inação, da nossa omissão. Bem, gente, eu acho que por hoje chega, né? Dias pesados esses. E a gente tem que ir para a luta, mesmo com medo, mesmo acuado, mesmo assustado. Porque o inimigo ataca quando nos vê que nós estamos vulneráveis. Quando sentimos que não nos atingiu, eles vão se acuar. É assim que tem que ser. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de muita paz, muita luz, muita fé, muita coisa que te engrandeça, que a gente vai precisar. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, quarta-feira, porque terçou no terçol. Um beijo.